Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Gostaria de pedir a vocês que gostam do meu trabalho, que dê um joinha para mim, por favor. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso porque me ajuda muito. Eu estou na luta aí para completar 1000 inscritos, né? E me ajuda bastante, tá? Estou nessa batalha aí, mas eu sei que com a ajuda de vocês eu vou conseguir. Meus irmãos, eu estou aqui hoje para fazer mais um vídeo e hoje, infelizmente, eu vou falar de um assunto muito triste. Eu quero tratar de um assunto muito triste aqui, porque eu sou evangélico, amo os meus irmãos evangélicos e tenho visto que muita coisa tem acontecido ultimamente, porque os meus irmãos evangélicos têm deixado se levar por pessoas inescrupulosas que estão, em vez de ensinar para os meus irmãos evangélicos a palavra de Deus, que é o que todo pastor deveria fazer, muitos pastores estão levando os nossos irmãos evangélicos para o mau caminho. Então, eu gostaria de falar hoje sobre isso. Hoje eu vou deixar as testemunhas de Jeová para lá, não vou falar sobre eles. Estou muito chateado com algumas coisas que aconteceu recentemente. Recentemente aconteceu muitas coisas que eu fiquei muito chocado, muito triste, né? Muitos dos meus irmãos evangélicos foram presos por depredar o patrimônio público, né? Já pensou? Irmãos evangélicos presos por depredar o patrimônio público. E o pior que pastores que era para incentivar a paz, o amor entre uns aos outros, né? entre nós evangélicos, entre os evangélicos com outras pessoas que não são evangélicos, os pastores estão incentivando a violência, né? Isso é inadmissível, uma coisa dessa. Esses pastores são pastores que apacentam a si próprios. Pastores com desvio de finalidade. São pastores com desvio de finalidade. Para defender os seus próprios interesses, né? Levam os nossos irmãos para o caminho do mal. Pensa, meus irmãos evangélicos, nós somos cristãos. E a palavra cristão significa que nós somos seguidores de Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Preste atenção numa perguntinha que eu vou fazer para vocês. Se Cristo estivesse vivendo aqui no Brasil, suponhamos que Cristo estivesse na terra e estivesse aqui no Brasil, né? Será que Cristo apoiaria essa atitude de vocês? Será que Cristo ia bater palma para vocês, pelo que vocês fizeram, né? Será que Cristo bateria palma? Será que Cristo também teria quebrado alguns quadros, né? Será que Cristo teria quebrado alguns quadros, algumas vidraças? Será que Cristo teria queimado alguns ônibus, né? Será que Cristo teria agredido alguns jornalistas, né? Batido em alguns policiais? Será que Cristo teria feito isso? Eu acho que não. Eu posso garantir para vocês uma coisa. Cristo estaria descontente com os governantes tanto quanto você está e quanto eu estou. Porque esses governantes atuais, eles não têm feito muita coisa boa em benefício nosso. Mas isso não nos dá o direito de retirá-los de lá à força. Não nos dá o direito, né? Certamente, Cristo, se ele estivesse aqui, ele ia estar descontente com esses governos, assim como ele estava descontente com os governos da época que ele esteve na terra. Tanto é que Jesus, né, falava contra aqueles fariseus ali, chamava eles de hipócritas, mas partir para a violência, jamais, né? Eu posso garantir uma coisa, né? Tentar retirar um governo legitimamente constituído, jamais Jesus faria isso, né?
Por que eu posso garantir isso? É porque Cristo jamais usou a violência. Cristo jamais usou de violência. Cristo ensinou seus seguidores a respeitar as autoridades. Certa ocasião, ele disse a seus seguidores: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então ele mandou que nós temos que dar a Deus a devoção e a César, ou seja, o governo, aquilo que é devido. Não é verdade? E Jesus deu exemplo disso, né? Jesus deu exemplo. Ele mostrou que toda autoridade é instituída por Deus. Veja vocês, Jesus foi julgado, aliás, Jesus foi injuriado, julgado injustamente, como um cordeiro a caminho do matadouro, ele foi, e não abriu a boca. Em momento nenhum, Jesus usou de violência para se defender. Ele foi traído, né? E o seu traidor comeu a Páscoa juntamente com ele. Veja que exemplo. O seu traidor comeu a Páscoa juntamente com ele. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, né, o apóstolo Pedro, que era um pouco impetuoso, era um apóstolo assim um pouco explosivo, Pedro puxou da sua espada e cortou a orelha de um daqueles soldados que estava prendendo Jesus. E o que Jesus fez? Será que Jesus incentivou Pedro? Falou: vai em frente, Pedro, vai em frente, continua, Pedro. Não. Jesus disse: Pedro, não é pela espada que nós vamos resolver os problemas. Jesus foi lá, pegou a orelha no chão lá, levou e colou a orelha no lugar. Então veja que Jesus não apoiava, em hipótese alguma, a violência. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos disse a Jesus: não sabe que posso te condenar ou posso te inocentar? Eu tenho poder para isso. Jesus disse a Pilatos: nenhum poder você teria se não fosse dado pelo meu Pai que está no céu, né? Então veja que Jesus ele respeitou as autoridades, né? Mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele sendo o filho da maior autoridade do mundo, Jesus respeitou as autoridades aqui na terra, né? E ele ensinou os seus seguidores a respeitar as autoridades também, né? Agora veja, meus irmãos, nós cristãos, nós não devemos agir da forma que os nossos irmãos evangélicos agiram recentemente. Tem muitos irmãos evangélicos presos quando eles viram que eles tinham entrado numa fria, tinham entrado numa enrascada, agora estão presos e têm que arcar com as consequências, né? Veja que até mesmo os apóstolos de Cristo, eles falaram para nós a respeito disso, a respeito da gente não desrespeitar as autoridades. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 13, versículo 2. O apóstolo Paulo disse: todo aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E quem os resiste trarão sobre si mesmo a condenação. Então, quem opõe às autoridades está trazendo a condenação para si. E esses pastores ordinários, pessoas inescrupulosas, pastores que não valem nada, que não são pastores de coisa nenhuma, são um bando de trapaceiros que estão aí incentivando os meus irmãos evangélicos a praticar violência. Vocês, pastores, vocês terão contas a prestar a Deus por isso. E vocês, meus irmãos evangélicos, não façam isso, porque vocês, se fizer, vocês estão trazendo condenação para si próprio. E esses pastores que estão fazendo isso, eles terão contas a prestar a Deus. Até acho que esses pastores também não acreditam em Deus, coisa nenhuma, não. Esses pastores que estão incentivando a violência aí, se metendo na política para incentivar a violência, são pastores que não acreditam em Deus, não. Isso aí, eles estão atrás de benefícios próprios. Então, deixa que Jesus Cristo vai acertar as contas com eles. E vocês, meus irmãos,
Não escuta a conversa desses pastores, não. Lembra que o nosso pastor é o pastor excelente, Jesus Cristo. Esse é nosso pastor. E é esse pastor excelente, Jesus Cristo, que nós devemos seguir.